Alô, meu povo que me assiste aqui via web. É um prazer, como sempre, estar com você para mais um rol de super dicas para a sua prova de direito tributário. É evidente que a gente foca o exame da ordem aqui, o nosso público hoje está bem direcionado, o exame da ordem. Todavia, eu quero agradecer a vocês que assistem esses vídeos, compartilham no Facebook, divulgam no YouTube. Vocês que já passaram na prova da ordem, né? Eu recebo tantos e-mails e eu queria agradecer a cada um de vocês, o pessoal que manda mensagens tão carinhosas, de gratidão por esses vídeos gratuitos na internet. A gente se dedica aqui e ter o reconhecimento de vocês é algo maravilhoso. Vocês que também não são o público do exame de ordem, já passaram no exame da ordem, mas todo mundo sabe, né? Isso que eu falo aqui para o exame da ordem pode ser uma questão de um Ministério Público, uma Procuradoria de Fazenda, uma prova da AGU, uma prova de Defensoria, de Magistratura. De fato, as dicas elas são úteis para qualquer concurso público, ainda que eu esteja aqui focando essa minha relação intensa de carinho, de afeto com a minha galera do exame da ordem. Aqui nesse vídeo, meu beijo especial é para a galera lá do TV Exame de Ordem, né? Eu amo vocês, meus irmãos. O projeto está lindo, a gente está bombando, a gente está já alcançando gente no mundo inteiro, brasileiros que estudam direito, que estudam para a prova da ordem fora do Brasil, né, para virem fazer a prova aqui, é claro. A gente recebe mensagem toda hora. Eu fui ver o relatório, eu fiquei impressionado. Eu queria parabenizar Christian Piccone, jovem professor, foi meu aluno de segunda fase tributário, Christian Piccone, que coordena comigo o projeto, e meu querido sócio, amigo, irmão, professor Eduardo Santos Silva, que estão comigo na frente do TV Exame de Ordem. Beijo a vocês aí, meus irmãos. Parabéns pelo trabalho. Bom, galera, eu quero falar com vocês sobre empréstimos compulsórios nessas videodicas de hoje, né? Bom, os empréstimos compulsórios, eles são um grupo de tributos, né, que surgiram, na verdade, ganharam força na metade do século passado. Né? É evidente que esse instituto já existe há muito tempo, mas ele ganhou força, ganhou peso, passou a ser valorado no ordenamento jurídico na metade do século XX. O que é isso? O que é empréstimo compulsório? Um tributo que o governo federal, a União, lança a mão para captar recursos financeiros em momentos de tragédia, de desgraça, emergenciais, momentos urgentes. Ele lança a mão do empréstimo compulsório para fazer do empréstimo compulsório uma válvula de captação de recursos financeiros com os quais se custearão despesas ligadas a fatos imprevisíveis, emergenciais, fatos indesejosos, mas que são fatos importantes e caros para se sanar o rol de problemas que surge quando esses fatos acontecem. Como assim? Há três tipos de situações que podem acontecer na vida. E nessas três hipóteses, a Constituição autoriza a União a criar esse tributo chamado empréstimo compulsório para levantar dinheiro, para que esse dinheiro seja utilizado em uma dessas três situações. Veja que isso é bem importante. De cara, eu já estou te apresentando quais são as três hipóteses, vou dizer quais são, que permitem que se crie empréstimo compulsório, e só nessas três se pode usar esse tributo. Né? E o empréstimo compulsório é o tributo que vai levantar dinheiro para custear as despesas ligadas a uma dessas três hipóteses. Hipóteses catastróficas, que ninguém quer ver acontecendo. Quais são elas? Guerra externa, calamidade pública e o custeio de investimentos públicos urgentes que atendem a um relevante interesse nacional. De novo, todas as três previstas no artigo 148 da Constituição. Dá pause aqui nesse vídeo, abre a Constituição, lê o 148 e volta e solta o pause aqui no vídeo. Vai, faz isso, pause, pause, vai lá. Isso, voltou, voltou? Maravilha. O que é que você leu agora no 148? Não fez, não me engana não. Não mente para mim, não, papai do céu está vendo, vai te castigar. Pause, abre a Constituição. Isso, vai lá, estou esperando, vai lá. Isso, voltou? Maravilha. O que é que você leu? Só em três casos pode a União criar empréstimo compulsório. 148. Compete à União, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Tem duas das três possibilidades. Inciso 1. 148, inciso 1. Guerra externa, já acontecendo ou na iminência de se iniciar. Calamidade pública. E inciso 2. Custeio de investimentos públicos urgentes que atendem a um relevante interesse nacional. Observe que a intenção do Constituinte é projetar no empréstimo compulsório uma ferramenta que o governo pode lançar mão no momento da emergência, da tragédia, para levantar dinheiro com a população, com a sociedade, exige que o povo empreste dinheiro para custear essas despesas ligadas a um desses três fatos extremamente complicados, emergenciais, nevrálgicos. Então, se acontece uma guerra externa, se o Brasil, infelizmente, rompa suas bases constitucionais, que é o artigo 4º nosso, princípios, né, da ordem internacional que rege a Federação Brasileira, artigo 4º da Constituição, zela pela solução pacífica dos litígios, dos conflitos, que o Brasil não entra na guerra. Mas se a gente romper a nossa vocação constitucional e viermos a entrarmos numa guerra, a guerra envolve necessidade de proteção à soberania do Estado e à segurança da população, à segurança do povo, da nação. Isso tem custo. A atividade bélica é caro, material beligerante é custoso. Como é que eu levanto dinheiro para a guerra? Uma das alternativas é criando um empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um tributo que vai permitir que o governo federal exija que o povo empreste dinheiro para custear a atividade de guerra e assim a proteção da soberania nacional, soberania do Estado e
a segurança da nação. Calamidade pública, eu estou falando de solidariedade. Imagine uma catástrofe da natureza, uma enchente, um terremoto, uma mudança de temperatura que destrua uma região do país, algumas cidades, um estado inteiro. Né? Como é que você levanta aquilo ali? Como é que você levanta aquela cidade? Recupera aquele povo dos danos sofridos? Os brasileiros têm que dar as mãos, solidariedade. Queremos construir uma sociedade livre e justa aí? Solidária, artigo 3º, inciso 1, objetivo fundamental. Então, face o princípio da solidariedade, a Constituição permite que a União crie um empréstimo compulsório para levantar dinheiro para custear a recuperação daquela calamidade naquela região afetada. E a terceira hipótese, empréstimos compulsórios podem ser criados em casos de guerra externa, calamidade pública ou para custear investimentos públicos, investimentos que o poder público tenha que fazer, que tenham um caráter de urgência, investimentos públicos urgentes e que atendam não a qualquer interesse, mas a um relevante interesse e não só de um certo grupo de pessoas, de todo o povo brasileiro. O empréstimo compulsório é uma válvula de escape que permite que a União busque levantar um dinheiro rápido para fazer o custeio de um tipo de investimento. Um investimento que é público e urgente e que atenda a um relevante interesse e interesse de toda a nação brasileira. Então, se eu tiver que fazer um investimento público em caráter de urgência e esse investimento atenda a um relevante interesse da nação brasileira, eu posso exigir que o povo brasileiro empreste dinheiro para custear esse investimento. Então, essa é a ideia do empréstimo compulsório, um tributo que só pode ser instituído em 3 hipóteses: para custear despesas de guerra externa, recuperações de calamidades públicas e custeio de investimentos públicos urgentes que atendem a um relevante interesse nacional. De cara, essa é a primeira questão que pode ser elaborada na prova. Em quais hipóteses se pode criar empréstimo compulsório? Somente nessas 3 hipóteses. De quem é a competência, gente? Segunda questão para a prova, é exclusiva da União. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Não podem os demais entes usarem o empréstimo compulsório. Só a União pode obrigar o povo a emprestar dinheiro. Gente, se a União vier a instituir empréstimo compulsório em uma dessas 3 hipóteses, quais são as características do empréstimo compulsório? Eu vou dar para vocês as características chaves, tá legal? Guerra é algo que acontece toda hora? Não. Calamidade tem todo dia? Não. Fazer investimento público urgente de relevante interesse nacional é algo do dia a dia? Não. Veja que empréstimo compulsório é um tributo eventual. Ele não é um tributo do dia a dia, permanente, definitivo. Não. Tributo eventual, raro, eventualidade. Eventualidade. Palavra-chave que define o empréstimo compulsório: emergencialidade. São situações emergenciais que eventualmente acontecem na vida. 2 características aqui de 7. É tributo eventual, emergencial, é um tributo temporário, transitório. Quero falar de, além de eventualidade e emergencialidade, transitoriedade. Como assim? Se eu criar um empréstimo compulsório para levantar dinheiro para recuperar as despesas advindas de uma calamidade, a calamidade acaba. As obras se encerram e aquela situação se restabelece. O empréstimo compulsório tem que se encerrar. Ele é um tributo transitório. Ele já nasce com prazo de validade. Se eu criar um empréstimo compulsório para fazer um investimento, o investimento se conclui. Para custear despesas de guerra, um dia a guerra acaba e o último cheque se paga das despesas bélicas. Então, empréstimo compulsório, além de ser tributo eventual, emergencial, é tributo transitório, temporário, não definitivo. Emergencialidade, eventualidade e transitoriedade. É um tributo gravado pela restitutividade, ressarcibilidade. É um tributo que é o único tributo que existe com essa característica. Quando você paga, você tem o direito de receber de volta aquilo que você pagou. Então, o valor que você paga emprestando. Então, ele assegura um direito de restituição em momento futuro desse valor corrigido e atualizado. Então, é tributo gravado pela emergencialidade, eventualidade, transitoriedade, restitutividade. Gente, esse tributo, para que o governo cobre ele, para que o governo possa cobrar empréstimo compulsório, o governo não se obriga a nenhuma contraprestação. Não se obriga a dar nada em troca ao contribuinte. É como se fosse nos impostos. É um tributo não vinculado. A gente fala que é não vinculado em que sentido? O governo não se obriga, não se prende, não se vincula a dar uma contraprestação para poder cobrar o empréstimo compulsório. Então, o empréstimo compulsório é tributo emergencial, eventual, transitório, ressarcível e não vinculado. 6ª característica, é tributo de receita afetada. Tributo de receita afetada. Quando a arrecadação do empréstimo compulsório é gerada, o governo não pode escolher onde vai usar o dinheiro. Esse dinheiro já está pré-determinado pela Constituição para um fim específico. Essa receita já entra nos cofres públicos afetada, presa, gravada para um fim próprio. Se eu criar empréstimo compulsório para a guerra, o dinheiro está afetado às despesas de guerra. Se eu criar empréstimo para calamidade, o dinheiro está afetado às despesas com a recuperação daquela situação calamitosa. Né? Então, empréstimo compulsório é um tributo de receita afetada, ao contrário dos impostos, que tem a característica da não afetação da receita. A receita dos impostos, quando entra, não está afetada para um fim pré-determinado pela Constituição. Então, na sua prova, empréstimo compulsório é um tributo emergencial,
é um tributo eventual, é um tributo transitório, é um tributo ressarcível, é um tributo não vinculado no sentido de que o ente, a União, não se vincula, não se obriga, não se prende ao dever de dar ao sujeito passivo, ao contribuinte, uma contraprestação. Dá algo a ele, especificamente a ele. É tributo não vinculado e é tributo de receita afetada. Eu falei 7, mas eram 6. Eu queria destacar essas 6 características do empréstimo compulsório. Então, eu te falei quais são as hipóteses que permitem criar empréstimo compulsório, te falei de quem é a competência exclusiva da União e te falei quais são as características. No próximo vídeo, eu vou te falar de outros pontos sobre empréstimo compulsório, o princípio da anterioridade, forma de restituição, falar para você sobre a lei instituidora do empréstimo compulsório e fechar esse bate-papo com você no próximo vídeo. Meu irmão, abre aí teu coração. Um beijo gigante para você. Amo você e torço pela sua aprovação.